Glórias a Deus. Bom dia, irmãos. Um prazer estar aqui nesse período em que nosso pastor se encontra de férias. Se ele estiver acompanhando este culto junto com todos vocês que nos acompanham de casa pela internet, o nosso abraço carinhoso para o pastor Marcos, para a irmã Kelly, pedindo a Deus que os guarde nesse tempo de descanso, mas de trabalho também, porque a gente conhece nosso pastor, a gente sabe que ele vai encontrar um jeito de fazer alguma coisa e vai contar para a gente depois, né? Nós estamos vivendo o mês da intimidade. Qual o nosso tema para esse mês? Já passamos lá em janeiro o mês em que nós crescemos em gratidão, e neste mês de fevereiro estamos crescendo em intimidade. Nós já estamos no meio do mês de fevereiro. Esse é um mês curtinho, né? Um mês que passa rápido, então nós já podemos crescer em intimidade por alguns dias, por algumas semanas, e temos ainda mais alguns dias para exercitarmos esse crescimento, para buscarmos ao Senhor mais de pertinho, para voltarmos àquela condição de encontrar descanso nos braços do nosso Pai, como acabamos de cantar, de construir nele a nossa vida, de firmar nele os nossos fundamentos. Esse é o sentido de crescermos em intimidade. A intimidade com Deus nos leva também a desejar a intimidade com o próximo, a querer servir pessoas. Nós vimos aqui agora o comissionamento da equipe do Primeiro Reino, que está se dedicando neste tempo a colocar suas vidas à disposição de Deus para edificar crianças na nossa comunidade. E eu quero te falar de uma outra oportunidade para você também servir e edificar pessoas. A nossa Associação Batista de Educação e Ação Social, a nossa ABEAS. Talvez você não saiba que a nossa igreja tem uma associação beneficente, uma associação que desenvolve projetos sociais. O nosso centro de apoio social, ele funcionava lá na casa onde agora vai funcionar o Contraturno Primeiro Reino, mas agora você sabe onde ele está? Agora ele está dentro da nossa casa, agora ele está lá no prédio sede. Ali está funcionando o CAIS, o CADEC, que é o nosso Centro de Apoio a Dependentes Químicos. Se você conhece uma família que atravessa essa luta, esse desafio, você pode encaminhar para o CADEC. Lá essa pessoa vai encontrar acolhimento, vai encontrar acompanhamento gratuito para superar essa fase difícil e encontrar a restauração em Cristo Jesus. Ali nós encontramos também um atendimento social, assistentes sociais que atendem diariamente para encaminhar as pessoas para os serviços, as políticas públicas de assistência a que elas têm direito. Ali distribuímos cestas básicas, roupas, ouvimos as pessoas nas suas necessidades, disponibilizamos atendimento psicológico para a comunidade. Psicólogos que atendem adultos, que atendem crianças, estão ali no nosso prédio, no 3º andar. E eu quero contar mais uma novidade para vocês. Muito em breve nós vamos ter ali o nosso estúdio de dança. Um sonho antigo da nossa igreja de capacitar ministérios que adoram ao Senhor através da dança, mas não só isso. Nós vamos ter ali turmas de fit dance para o pessoal que já é mais jovem há mais tempo, né? Aquelas assim que já passaram dos 60 anos, mas ainda estão com aquela disposição para dançar. Nós vamos ter uma turma para você, nós vamos ter balé para as nossas crianças. Um sonho realizado. E vou contar mais uma novidade para vocês. Nós vamos ter também uma academia de jiu-jitsu. Os lutadores, guerreiros da nossa igreja, agora terão oportunidade para competir entre si, com todo amor e carinho, aquela luta bem afetuosa, ninguém vai sair machucado, mas vamos poder ali exercitar os músculos para ficarmos não apenas musculosos fisicamente, mas exercitarmos também os nossos músculos espirituais para crescermos em intimidade com Deus, amém?
Queridos, a Ábias está crescendo, temos atingido novos patamares em termos de organização da sociedade civil, habilitações que nos permitem captar recursos externos, mas esse não é o nosso sonho. O nosso sonho é ter você envolvido lá. E as oportunidades para servir são tantas. Se você é um profissional da área de saúde, da área de educação e pode doar uma horinha da sua semana, nós encontraremos uma forma de você servir. Se você não é profissional dessas áreas, mas você sente que conseguiria organizar a nossa sala do tesouro, como nós temos chamado a sala onde nós organizamos os donativos para serem distribuídos, passa lá. Às vezes a gente não dá conta, graças a Deus por isso, de separar, de classificar, de organizar as doações que nós recebemos. Sabe por quê? Porque você ainda não deu uma passadinha lá para ajudar a gente com esse seu toque de organização. Você ainda não passou lá para ajudar a gente a colocar o nosso bazar em dia. Porque o nosso bazar agora vai funcionar ali no térreo do prédio, onde era a antiga secretaria, para que esteja bem acessível para você passar lá e entrar na moda por um preço bem baixinho, porque o nosso objetivo ali não é arrecadar dinheiro. O nosso negócio é, gente, você já aprendeu isso? A Ábias existe para alcançar pessoas, para dizer para elas que nós as servimos com o amor de Jesus, para dizer para elas que quando o reino de Deus se estabelece na vida delas, não cabe mais a miséria, não cabe mais a fome, porque a fome é pecado, irmãos. Deus criou um mundo farto, Deus providenciou uma terra que de um grão de milho pode produzir um milharal para que haja abundância e fartura. E cabe a nós, como igreja de Cristo, compartilhar a abundância do reino de Deus com todos os povos. Não se justifica a fome onde o reino de Deus se faz presente. Você crê nisso? Então passa amanhã lá na Ábias. Se você crê nisso, passa amanhã lá e pergunta para a Denise assim, como é que eu posso ajudar aqui? O que eu posso fazer aqui? Se você sabe dançar ou ensinar a dançar, passa lá também. Se você quer lutar jiu-jitsu, pode passar lá também. O que você quiser fazer. Olha, hoje eu vim limpar. Tem coisa para você limpar lá. Não tem razão para você não se envolver nessa obra. Porque isso também é intimidade com Deus. A intimidade com Deus faz a gente se importar com Ele. E se importar com aquilo que importa para Ele. Eu vou repetir isso para você guardar. A intimidade com Deus faz a gente se importar com Ele. E faz a gente se importar com aquilo que importa para Ele. Alcançar e edificar pessoas é algo que importa muito para Deus. Então tem que importar para mim. Precisa me movimentar, precisa me mobilizar, precisa me colocar em movimento. E eu estou aqui para te dar essa oportunidade, para você encontrar nesta igreja uma das muitas oportunidades de servir e abençoar pessoas que a nossa igreja proporciona. Queridos, quando eu comecei a pensar sobre intimidade, assim que o pastor Marcos me convidou para trazer essa palavra pela manhã, eu preciso dizer para vocês tudo que me passou pela mente. Esse é um tema que mexe muito comigo. E eu comecei assim, acho que eu vou falar de Davi. Eu acho que eu vou falar de Davi, porque Davi é apresentado pelo próprio Deus como um homem segundo o coração de Deus. Um homem que conseguia traduzir em canções os seus sentimentos mais íntimos. Canções que expressavam tanto a mais profunda adoração como as súplicas mais desesperadas. Um homem que soube derramar-se diante de Deus. Mas aí veio ao meu coração, não é Davi. Não é sobre Davi que você vai falar. Eu pensei, então, vai ser sobre Abraão, o pai da fé. Aquele que deixou tudo e seguiu o
plano que Deus revelou a ele, o plano de constituir uma nação que seria o berço do Messias, do ungido de Deus, do desejado das nações, o próprio Deus encarnado, aquele que foi capaz de oferecer o seu próprio filho em sacrifício como um prenúncio da oferta que Deus faria no Calvário. Mas ainda não é sobre Abraão. Então, talvez sobre Moisés. E aí tocou fundo, porque Moisés tinha uma intimidade com Deus admirável. Salvo da morte desde o seu nascimento, criado para ser um príncipe do Egito, foi chamado por Deus para ser o libertador do seu povo. E ali então, no começo, hesitante, intimidado pelas suas limitações, mostrou-se inseguro, mas ao longo de 40 anos de travessia na condução do povo pelo deserto, presenciou os fenômenos sobrenaturais mais formidáveis, mais inexplicáveis, vistos por qualquer ser humano. E ali estava Moisés, no acampamento, liderando aquele povo. E a Bíblia diz, no capítulo 33 de Êxodo, que Moisés montava uma tenda fora do acampamento dos israelitas, que ele chamou de tenda do encontro. E na tenda do encontro, cada vez que Moisés ia para lá, o povo ficava na porta das suas barracas, acompanhando Moisés com os olhos até que ele entrasse naquela tenda. E ali vinha uma coluna de nuvem e fechava a porta da tenda. E ali dentro Moisés conversava com o Senhor face a face. No versículo 11 de Êxodo 33... a Bíblia vai dizer que Moisés falava com o Senhor face a face, como quem fala com um amigo. Imagina o que é falar com Deus face a face, como quem conversa com um melhor amigo, se não é intimidade. E houve um dia em que Deus disse a Moisés e revelou a ele o seu plano e disse assim: Moisés, eu vou providenciar um anjo que conduza vocês até a terra prometida. Vocês vão vencer os exércitos, vocês vão tomar posse daquela terra, mas vocês não vão ter a minha presença. Eu não vou mais com vocês. Porque esse povo é obstinado e rebelde, é desobediente, é ingrato. Eles ofendem a minha santidade, eu não vou com vocês. Mas eu garanto que você vai conquistar tudo o que você deseja. E Moisés então responde para o Senhor: Senhor, tudo sem a tua presença é nada. Eu não quero nada que o Senhor possa fazer se eu não puder ter a tua presença. E Moisés ousa pedir mais ainda: eu quero ver a tua glória. Eu quero ver. E o incrível é que Deus diz para Moisés: ninguém pode ver a minha face e continuar vivo, mas eu vou fazer o que você pede, porque eu te conheço pelo teu nome e intimidade. E Deus então diz para Moisés: eu tenho aqui pertinho de mim um lugar secreto, uma fenda na rocha, onde eu vou esconder você. Aqui você verá a minha glória, mas a minha mão cobrirá você, você estará seguro. O povo tinha medo da intimidade com Deus, o povo tinha medo da proximidade com Deus, a ponto de dizer: vai Moisés, você, fala você com Deus, a gente não, a gente fica daqui de longe olhando. Mas Moisés chegou num ponto de intimidade com Deus que ele não receava mais pela sua própria vida. Ele já tinha entregue a vida para o Senhor, agora ele ia entregar a morte. Assim como
como Paulo foi capaz de dizer, eu já estou crucificado com Cristo mesmo, então tanto faz viver ou morrer, para mim tudo é lucro. Moisés já estava nesse ponto da intimidade com Deus. Senhor, não estou fazendo questão da minha vida. Eu quero ver a tua glória. E aí eu comecei a pensar o quanto eu fico fascinada por esse nível de intimidade com Deus. Irmãos, como eu quero esse nível mais profundo de intimidade com o Pai, como eu quero desfrutar dessa presença. Assim como Daniel, como eu queria desfalecer diante da presença da glória de Deus. E a minha pergunta é, como que eu chego lá? Qual é o caminho para chegar a esse nível de intimidade que homens tão falhos como nós experimentaram? Como? Qual é o caminho? E essa pergunta me levou a uma reflexão tão profunda que eu não quis mais falar sobre Davi. Eu não quis mais pensar em Abraão e nem sobre Moisés, cuja história me fascina. Eu comecei a me perguntar, onde foi que eu perdi o caminho para a intimidade? Eu me lembro da revelação do próprio Jesus a João na ilha de Patmos, no capítulo 2, versículo 5 de Apocalipse, sem dar spoiler das próximas mensagens sobre Apocalipse do pastor Marcos, que tem nos abençoado tanto. Mas em Apocalipse 2:5, Jesus faz a seguinte advertência à igreja de Éfeso, que serve também para mim e para você. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Então já houve um momento em que desfrutamos da perfeita e completa intimidade com o Pai. Eu preciso me lembrar onde foi que eu caí. Voltar lá, me arrepender e voltar a praticar as primeiras obras. Eu quero convidar você para fazer uma viagem comigo essa manhã. Eu gostaria que você fizesse um esforço de silenciar os ruídos da sua mente nesse momento. De conseguir se concentrar e se transportar para um lugar de intimidade com Deus. Eu quero convidar você para ir comigo de volta para o jardim. Vamos passear pelo jardim. Imagine o jardim mais bonito que você já viu em toda a sua vida. E vá para lá agora. Espera o Senhor lá. Ele vai falar com você no jardim. Você consegue fazer isso? Você consegue se desprender das coisas que estão distraindo a sua atenção nesse momento e encontrar-se com Ele no jardim? E para a gente voltar ao princípio, a gente tem que ir lá no começo, né? Então vou convidar você a ler Gênesis 3, de 1 a 9. Uma cena que está se desenrolando no jardim. Imagine o cenário, imagine isso acontecendo, e a gente está lá. Gênesis 3, de 1 a 9, diz assim. Eu creio que essa passagem vai ser projetada. Eu vou ler na versão da NVI. Gênesis 3, de 1 a 9, diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão.
É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu, e também o deu ao seu marido que estava com ela, e ele o comeu. Então, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Quando o homem e sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Amém? O texto que nós acabamos de ler é um trecho da narrativa que descreve o momento da queda do ser humano. Até esse momento, o Gênesis apresenta de uma forma linda, poética, lírica. Apresenta Deus como criador de todas as coisas, da natureza criada e do ser humano, feito à sua imagem, conforme a sua semelhança. Do mesmo modo que a Bíblia apresenta para nós a trindade divina, apresenta para nós um Deus que se manifesta na pessoa de Deus Pai, o Deus Criador, do Filho, o Deus Salvador, na pessoa do Espírito Santo, o Deus Consolador. A Bíblia também nos fala da triunidade divina. Um só Deus, um só Espírito. Vamos ouvir Jesus declarando: eu e o Pai somos um. Uma unidade indissociável. Nós, que somos feitos à sua imagem e semelhança, também temos na nossa integralidade 3 dimensões indissociáveis do ser. O nosso corpo físico, que é a parte morfológica, anatômica, fisiológica da natureza humana. A nossa alma vivente, que são as nossas emoções, a nossa personalidade, o nosso temperamento, os nossos sentimentos. E temos o nosso espírito, que é a parte de nós que se conecta com o nosso Criador, que busca essa conexão com a transcendência, que busca essa conexão com o divino, e é exatamente por isso que todo ser humano sente a necessidade de adorar algo, sente a carência de adorar alguma coisa, nem que seja a si mesmo, aos seus próprios interesses. O ser humano vai adorar alguma coisa. E ele não se sentirá completo, não se sentirá satisfeito enquanto não se estabelecer a conexão com Deus. Porque o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que somos filhos de Deus. Essa conexão é uma necessidade. A necessidade de Deus é inerente ao espírito humano. A necessidade de Deus nos prova que todo ser humano precisa de Deus. E quando lemos essa narrativa, a nossa imaginação projeta esse cenário. Nós vemos ali o Deus Criador, que proporciona todas as condições para a existência da vida na Terra. Nós vemos ali a luz solar. Nós vemos ali plantas que são capazes de, a partir dessa energia luminosa da luz solar, produzir glicose para alimentar todos os organismos vivos.
Aliás, eu sempre fui apaixonada pela fotossíntese. A gente vê ali seres, animais, seres unicelulares entrelaçados numa teia alimentar complexa, num equilíbrio dinâmico maravilhoso, que deixa qualquer aluno de biologia apaixonado pelo Senhor e pela sua criação. Nós vemos ali água nos 3 estados físicos que garante vida na terra. É perfeita a criação do nosso Deus. E nós vemos ali também o homem e a mulher, que nessa passagem representam arquétipos, quer dizer, são figuras que representam um padrão. Adão e Eva são ali a figura representativa de todo homem que já existiu sobre a terra, de toda mulher que já existiu sobre a terra. Adão e Eva somos nós, seres humanos. E ali nós vemos esse jardim perfeito, um homem e uma mulher que são visitados pela presença do Criador a cada dia, pela viração do dia. Ou ao anoitecer, ou ao amanhecer, ouvia-se o som do Senhor, os seus passos pelo jardim. E o homem e a mulher, então, ansiavam pela presença de Deus, como crianças inocentes que esperam pela chegada do pai, que esperam pela chegada da mãe do trabalho, que correm ao seu encontro, que se lançam nos seus braços, cheios de novidades para contar. E é aquele momento mais feliz do dia. Se você tem filhos pequenos, eu posso me lembrar dos meus, eu consigo me lembrar da alegria que era esperar por esse momento. E ali estavam o homem e a mulher ansiosos por esse toque, por esse abraço, por esse afago, o momento do encontro com o Senhor. Mas houve um dia em que essa intimidade começou a ser quebrada. Até aquele momento, o ser humano compreendia as leis naturais, as limitações a que ele está sujeito. Essas limitações nunca foram questionáveis. Era reconhecida a soberania do Criador. Mas um belo dia, aliás, não tão belo assim, surge no jardim uma voz sorrateira, contorcendo-se por entre as folhagens, uma voz sutil, que soa sedutora, atraente, e que diz à mulher: o que foi mesmo que Deus disse? Ele disse que vocês não deveriam comer nenhuma das árvores do jardim, não foi isso? Não foi isso que Deus disse. Então vamos notar que a perda da intimidade começa com a distorção da palavra da verdade. A primeira coisa que a gente vai começar a perceber nessa cena é que essa voz distorce a palavra de Deus. Diz que Deus falou aquilo que ele não falou. Produz confusão, traz o engano. Então, a perda da intimidade com Deus é ameaçada pelo desconhecimento da verdade da palavra. Mas a mulher sabia a verdade. Ela disse: não foi isso que Deus disse. Ele disse que poderíamos comer todos os frutos de todas as árvores, menos daquela que está no meio do jardim. Porque se dela comermos, certamente morreremos. Mas aquela voz continua: bobinhos, não é nada disso. É claro que Deus está lesando vocês. É claro que Deus está manipulando vocês. Ele só disse isso para evitar que vocês ficassem mais inteligentes, mais espertos. Vocês não vão morrer. Vocês serão capazes de conhecer e discernir o bem e o mal.
vocês serão como ele. E aí, nesse momento, o prazer de estar com o Criador na viração do dia começa a ser relativizado. Começa a diminuir. Porque algo começou a se mostrar mais atraente. Aquela árvore que antes mal era percebida começa a parecer boa para alimento. Atraente aos olhos, desejável para dela se obter sabedoria. Aí a mulher tomou o seu fruto, porque não pôde resistir a esse desejo, e o comeu, e o deu ao seu marido que estava com ela, e ali os seus olhos se abriram e perceberam que estavam nus. Agora me responde uma coisa, aquela era a árvore do mal? Não, a Bíblia não diz que era a árvore do mal. A Bíblia diz que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que há de errado em conhecer, em discernir o bem e o mal? Não é justamente esse discernimento que nos torna sábios, que nos torna aptos a fazermos boas escolhas? Conhecer o bem e o mal não parece algo bom? Não parece um desejo plausível? Eu queria ler com você uma passagem de Tiago, no capítulo 1, versículos 14 e 15. Tiago nos explica que cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago está falando da origem do pecado, que o pecado se origina de um mau desejo. Nem todo desejo nasce mal. O desejo de ser amado, de ser valorizado, de ser reconhecido, o desejo de ser livre, o desejo de adquirir conhecimento, esses são bons desejos. Conhecer não é um mau desejo. Mas qual é a motivação desses desejos? Dependendo da motivação e dependendo de onde esse desejo pode te levar, ele pode sim tornar-se um mau desejo, tornar-se a raiz do pecado. E quando esse mau desejo nos seduz, nos arrasta, quando esse desejo passa a ser cultivado na mente, no nosso coração, a ponto de gerar dúvidas, a ponto de fazer algo que contraria a vontade de Deus, parecer natural, bom e agradável, nós estamos concebendo e gestando o pecado. A Bíblia nos diz, em Romanos 12:2, que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Mas a nossa vontade pode ser enganosa. Provérbios 14:12 diz que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o seu fim são caminhos de morte. Então não podemos nos deixar guiar pelos nossos desejos, pois eles podem ser um mau desejo que pode conceber e dar à luz ao pecado. E o pecado consumado, diz Tiago, gera a morte espiritual. E por que gera a morte? Porque o pecado nos desconecta da nossa fonte de vida. Assim como uma lâmpada das muitas que temos aqui nesse auditório pode perder o seu brilho se a gente for lá e apertar o interruptor, se a gente interromper
a corrente elétrica num circuito, a gente pode fazer com que essa lâmpada se apague. Da mesma forma, o pecado nos desconecta da comunhão com Deus, da intimidade com Deus, e perdemos a energia que dá brilho à nossa vida. O pecado nos desconecta da comunhão e da intimidade com Deus. Voltando ao ensino de Tiago, e agora aplicando ao cenário de Gênesis 3, aplicando àquela narrativa, nós vemos que havia, sim, no coração humano, um mau desejo, que fez com que aquele fruto parecesse tão irresistível. E esse mau desejo concebeu o pecado no momento em que a astuta serpente, com a sua voz sedutora, enganosa, diz: é que Deus sabe que no dia que comerem do fruto, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Ah, não era o fruto que eles desejavam, não. O fruto, eles tinham uma diversidade enorme nas árvores do jardim. O que atraiu a atenção não foi apenas saber discernir o bem e o mal. O que se tornou irresistível foi ser como Deus. Aí não deu para resistir. Eles desejaram estar em pé de igualdade com o Criador. Desejar ser como Deus leva a gente, homens e mulheres, a questionar, a se rebelar contra a supremacia, contra a soberania do Criador e usurpar um lugar de poder e glória que só pertence a Deus. Você quer alguns exemplos de quando a gente quer ser como Deus? É quando você ouve alguém dizendo para você assim: não é tudo que está na Bíblia que eu preciso obedecer. Foram homens assim como eu, que escreveram a Bíblia. Se eu escrevesse, você também teria que obedecer? Quando as pessoas dizem isso, mal sabem elas que estão se recusando a aceitar uma carta de amor, o registro de revelações preciosas que Deus faz acerca de si mesmo, inspirando homens a registrarem as suas experiências. Dizendo isso, negam a inspiração divina, a autoridade da Bíblia, como a palavra de Deus. E quando você ouve alguém dizendo assim: ah, é Deus que me sustenta? Eu que não acordo cedo todo dia e trabalho duro para ver se vai cair alguma coisa do céu para pagar minhas contas. Você já ouviu alguém dizer isso? A pessoa que diz isso, ela não tem nenhum reconhecimento da sua dependência de Deus. Ela realmente acredita que é o seu próprio provedor. E assim se iguala a essa posição de Deus. Ela quer se ver igual a Deus. Ela quer ser como Deus. A ilusão do controle nos distancia da intimidade com Deus. Desejar ser como Deus significa encontrar uma explicação humana para a origem de todas as coisas, negando a existência do próprio Deus. Eu posso explicar, eu posso provar. Existem evidências científicas que provam todas as coisas. Eu consigo explicar a origem do universo sem reconhecer a existência de Deus. Isso é ofender deliberadamente a santidade de Deus e questionar as suas leis naturais. É negar as limitações da compreensão humana para discernir os propósitos e os desígnios eternos de Deus. É olhar para o Calvário questionando o sentido daquela violência.
em vez de enxergar que a causa e o motivo que levou o Filho de Deus à cruz sou eu mesma. Querer ser igual a Deus é buscar respostas que satisfaçam a minha própria racionalidade, em vez de me quebrantar pela fé e me render a Ele em arrependimento. Mas, queridos, nem sempre querer ser igual a Deus, nem sempre a ilusão do controle se manifesta na nossa vida de uma maneira tão, por assim dizer, arrogante. Às vezes ela vem disfarçada de humildade. Quando eu digo, eu tenho pisado muito na bola, eu estou vacilando muito, eu vou dar uma ajeitada na minha vida, depois eu procuro a Deus, porque eu não sou digno da presença de Deus da maneira como eu estou. Eu vou dar um jeito em mim mesmo e depois eu procuro a Deus. E quando eu digo isso, eu estou dizendo para Deus que eu não dependo dele para dar uma ajeitada na minha vida. Eu consigo fazer isso pelas minhas próprias forças, pela minha disciplina, pela minha força de vontade, pela minha determinação. Eu posso. Assim que eu der um jeito em tudo, eu te procuro. Eu desorganizei, eu organizo. Eu baguncei, eu arrumo. Eu sujei, eu limpo. Eu posso. Na força do meu braço, eu controlo a minha vida. Eu sou como Deus. E parece tão humilde dizer, eu não sou digno da tua presença, Deus, eu preciso dar um jeito em mim. E a gente mal percebe que essa postura declara independência e autossuficiência em relação a Deus, do mesmo jeito daquele que nega a sua existência. Às vezes a gente não nega a existência de Deus, mas é capaz de viver como se Ele não existisse. A opinião dele não conta para mim, e eu também não dependo da ajuda dele para viver. E por que eu sei que eu não dependo da ajuda dele para viver? Sou capaz de passar meses sem pedir a ajuda dele. Sou capaz de passar meses sem buscar orientação na palavra dele. Por quê? Eu sei o que fazer. Eu já tenho um repertório de experiências e práticas que me habilitam a conduzir a minha própria vida. Eu sou como Deus. Quase igual. A Bíblia chama essa atitude de indiferença, de independência e de autossuficiência em relação a Deus de pecado. É a partir desta atitude que todos os atos pecaminosos, aqueles que a gente faz listinha, passam a existir. Antes existe uma raiz. Existe uma raiz de autossuficiência, de indiferença, de independência declarada em relação a Deus, para que os atos pecaminosos comecem a surgir como frutos dessa árvore enraizada no meu orgulho. E quando estamos nessa condição e ouvimos os passos do Criador em nossa direção, a gente se esconde. Nós temos vergonha. A gente não quer admitir isso, porque não é bom. Não é confortável. Não é bom perder as nossas bases. Não é bom perder as referências morais. Não é bom se sentir perdido. Não é confortável, não é agradável. Por mais que tenhamos justificativas plausíveis, sabemos que estamos nus diante dele. Nada está encoberto aos seus olhos. Não precisamos e nem conseguimos impressioná-lo com aparências. A gente até tenta costurar folhas de figueira
para cobrir a nossa nudez e a nossa vergonha. Boas obras, ativismo religioso, contribuição financeira, frequência aos cultos. Mas, na viração do dia, o Senhor não nos encontra à espera dele no jardim. Nosso ponto de encontro no jardim está vazio, porque a gente está escondida atrás das folhagens, fugindo da voz do Senhor que continua perguntando: onde estás? Onde você está? O que você está fazendo aí, nesse lugar árido, em que a sua alma parece tão seca? Em que o seu espírito está tão sedento de Deus? Que lugar é esse em que você pensa que está se escondendo? Você está tão longe do jardim. Aquele jardim que você desfrutava da intimidade com o Senhor na viração do dia. Você não sente saudade. Você não sente saudade dos passos do Senhor ao seu encontro. Querido, eu sinto liberdade do Espírito nessa manhã para dizer que há pessoas aqui ou lá em casa acompanhando-nos pela internet que têm se amargurado com um sentimento de culpa e vergonha por terem perdido a intimidade com o Senhor. Pessoas que se culpam porque não conseguem manter uma disciplina espiritual. Que se acusam porque, de novo, não estão conseguindo acompanhar o plano de leitura bíblica anual todo ano. Todo ano eu começo e não consigo passar na primeira semana. Pessoas que se matriculam nos cursos da EBD e assistem 1, 2, 3, 4 aulas e aí tem um feriado e não conseguem voltar mais. E se culpam porque não conseguem dar continuidade ao seu projeto de aproximação da palavra. Se culpam porque não conseguem cumprir os compromissos com relação ao seu próprio discipulado. Se culpam porque a célula tem se tornado um peso. Qualquer ida ao supermercado é suficiente para justificar a sua ausência nos encontros. Qualquer visita de última hora, qualquer compromisso no dia seguinte é suficiente para se distanciar dos irmãos. Sabe por quê? Porque quando a gente perde a intimidade com o cabeça, que é Cristo, a gente perde a intimidade com o corpo dele, que é a igreja. Estar conectado ao corpo de Cristo começa a ser um incômodo para quem já perdeu a intimidade com o cabeça, que é Cristo. Não dá para desejar estar aqui, não dá para desejar a adoração sem essa conexão que nasce do reconhecimento de que eu dependo dele para viver. Às vezes a gente quer tratar Deus como aquele vovozinho ou como aquele tio que mora longe, que vem na casa da gente e a gente não sabe o que falar com ele, porque tem tanto tempo que a gente não se vê que não tem assunto. Aí a gente fica assim, coloca uma mesinha, né? Coloca ali um biscoitinho, um pãozinho, aí fala para ele assim: olha, vovô, pode ficar aqui à vontade, tá? Tem aqui um biscoitinho, uma água. Quer que eu ligue a televisão? Quer que eu ligue um ventilador para você ficar confortável? Eu estou um pouco ocupada agora, mas eu já volto para te dar atenção. E aí a gente vai lá para a cozinha e fica assim: ai, gente, eu não estou dando atenção para ele, coitadinho. Tem gente que pensa em Deus assim: ai, lá se foi mais uma semana e eu não dei atenção para ele. Ó, Senhor, eu estou voltando, tá? Já estou vindo. Ó, fica só um pouquinho aí que eu já venho. É porque hoje meu dia foi muito cheio. Essa semana foi uma loucura. Mas me espera que eu estou vindo. Eu vou te dar atenção. Meu querido, quem é que depende de quem? Quem é o carente da relação? Quem precisa de quem? Você está certo que é Deus que precisa da minha atenção?
fundo, a gente tem explicação para tudo. Foi a mulher que tu me deste. Foi ela que me fez comer do fruto. A perda de intimidade com o Senhor foi o marido que tu me deste. Ele me exige muito. Foi os filhos que tu me deste. Eles precisam de atenção, Senhor. São pequenos, são adolescentes. Foi o trabalho que tu me deste. Eu trabalho 16 horas por dia. Como que eu consigo fazer mais alguma coisa? Foram as bênçãos que tu me deste, que me distraíram. E agora, o que eu faço? No fundo a gente sabe que não é nada disso. A verdade é que eu tenho conseguido levar a minha vida sem orar, sem aprofundar o conhecimento da palavra, sem crescer em intimidade com Deus, sem crescer em intimidade com os meus irmãos. A verdade é que eu não sou mais uma criança dependente do Pai. Eu não sou mais aquela criança ansiosa pelo encontro com o Pai no jardim, na viração do dia. Eu não consigo mais crer como antes. Parece que comigo as coisas não funcionam, as minhas orações não são respondidas, as curas que eu espero não vêm, as bênçãos que eu peço tanto e até faço propósitos de oração intermináveis, elas não chegam, comigo não funciona. Não vale a pena orar como antes. A adoração não me leva mais às lágrimas como antes. Eu não sinto mais o meu coração queimar diante da confrontação pela palavra. As minhas emoções estão cauterizadas, eu não me derramo mais. Nada toca o meu coração. A célula, que antes era uma prioridade para mim, começa a ser mais um compromisso na agenda. Deus, me leva de volta para o jardim. Me leva de volta, me toma pela mão, me leva para passear no jardim. Me pega no colo. Eu quero tanto voltar lá. Sabe, assim como o pai que Jesus descreveu na parábola do filho pródigo, Deus não precisa e nem espera pelas nossas explicações. Ele espera o nosso arrependimento. O arrependimento é muito diferente do remorso, porque o remorso é um sentimento de vergonha e culpa que tem a ver com o passado. O arrependimento é uma atitude que tem a ver com o futuro. Não tem a ver com o que eu fiz, tem a ver com o que eu vou fazer. É por isso que Deus requer de nós o arrependimento. Porque a vergonha e a culpa, Jesus já carregou na cruz. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo temos um advogado que intercede por nós diante do Pai. Se você tem ouvido vozes de acusação, eu preciso te lembrar que o acusador é outro. O Espírito Santo de Deus te confronta para te chamar ao arrependimento e tem uma promessa de restauração e vitória para a sua vida. É por isso que Ele quer te chamar para a intimidade. Porque Ele precisa que eu saiba que longe dEle eu não posso viver. Não posso viver longe desse abraço. Não posso viver longe dessa intimidade que alimenta a minha alma, que conecta o meu espírito ao Criador e que me faz completa. E é preciso que a gente se lembre que para que eu e você pudéssemos fazer o caminho de volta, o próprio Jesus esteve no jardim. Sim, no jardim do Getsemane. Ali ele experimentou momentos de grande intimidade com o Pai. Ali ele expôs toda a sua dor. Ali ele se deixou esmagar pelo nosso pecado. É isso que significa Getsemane, o lugar da prensa.
O Getsemane era um jardim que fica ali pertinho do Monte das Oliveiras, onde as olivas, onde as azeitonas são prensadas, esmagadas, para que possam verter o mais puro azeite. E ali está Jesus no jardim, deixando-se esmagar por mim, para que eu e você pudéssemos desfrutar de um caminho aberto, de um livre acesso a Deus, de um véu que foi rasgado para que pudéssemos entrar com segurança e liberdade no Santo dos Santos. É azeite que você precisa? É óleo novo para as suas lamparinas que estão se apagando? Eu quero te convidar nessa manhã a voltar ao jardim. O jardim da inocência, o jardim da intimidade, o jardim que Deus criou para que nós vivêssemos em completa e perfeita comunhão com Ele. Mas a gente escolheu se distanciar. Mas o Deus dos recomeços nos diz nessa manhã que Ele não está esperando pelas suas explicações e justificativas. Ele continua no jardim esperando por você. Para te pegar no colo, para te abraçar e para dizer, vamos começar de novo? Vamos começar de novo? Um versículo por dia, igual lá no comecinho? Vamos começar de novo? 5 minutinhos de oração? Vamos. Eu te pego pela mão. Se tiver difícil, 5 minutinhos, eu te ajudo. Um versículo, eu leio com você. Eu revelo, eu sussurro aos seus ouvidos se precisar. Mas você depende disso. Não é Deus que precisa da sua atenção. Não se sinta culpado por não estar dando atenção para o Senhor. A voz enganosa que faz com que a gente se coloque no lugar de Deus, faz a gente pensar que nós temos o que oferecer para o Senhor, sem reconhecer que tudo vem dEle. Eu não sei, você que está aqui, se algum dia você já reconheceu tão claramente, como a palavra de Deus está nos revelando nessa manhã, a sua condição de pecador, de pecadora. Porque às vezes a gente pensa que ser pecador e ser pecadora é cometer atos socialmente reprováveis, aquelas coisas muito feias, indizíveis até. Mas se você entendeu aqui agora, pela revelação da palavra de Deus e do Espírito de Deus ao seu coração, que você é sim pecador, pecadora, e quer confessar isso diante de Deus e dizer para Ele, Senhor, perdoa o meu pecado. Eu me arrependo e quero depender do Senhor. Eu quero te dizer que se você fizer isso, o Senhor escreverá o seu nome no livro da vida e nada mais poderá arrancar você das mãos dEle. Alguém que nunca disse isso para o Senhor, que nunca confessou Jesus como seu Salvador e que gostaria de fazer isso corajosamente nessa manhã, eu queria convidar você a levantar a sua mão, a sinalizar e dizer assim, eu entendi que eu dependo de Deus e eu quero aceitar a Jesus, o convite de Jesus, para que Ele seja Senhor e Salvador da minha vida. Há alguém? Mas se não há, eu quero convidar a você que um dia já fez essa oração, mas que sente que se distanciou, que precisa voltar ao jardim da intimidade. Ou se você está lá, você quer agradecer a Deus por esse abraço diário, agradecer a Deus por esse encontro, agradecer a Deus por esse afago, agradecer a Deus por esse abraço. Mesmo reconhecendo que às vezes a gente é tentado a duvidar, a deixar de crer, a gente sente vontade de crescer para não depender mais do Pai. Mas nesses momentos a palavra de Deus nos confronta e a gente se arrepende e de novo reconhece a nossa dependência do Senhor.